Quando a gente pensa em política, uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça é o Estado. Nascemos no Estado, vivemos nele, usufruímos do que pode nos fornecer. O Estado nos ampara, ele nos castiga, define uma série de coisas que usamos no nosso dia a dia. Mas o que é o Estado? Bem-vindos e bem-vindos à segunda temporada, onde nela falaremos de filosofia política. Meu nome é Franco Willis e este é mais um episódio do Esclarecimento. Uma maneira de sabermos o que é uma coisa, se dá por meio da sua caracterização. E o Estado tem sim algumas características. Portanto, vou listar aqui ao menos 5 delas. A primeira característica do Estado está nele ter um território, ou seja, ele tem um espaço onde o seu poder político é exercido. Esse espaço, pertencente ao Estado, abrange uma certa porção de terra, seja o subsolo ou solo, e abrange também uma certa porção de água, seus mares, rios, lagos e outros, assim como também abrange uma certa porção de ar, isto é, o seu espaço aéreo. Uma segunda característica do Estado está nele ter uma Constituição. A Constituição, em linhas muito gerais, é a sua lei maior. Ela reúne as principais leis do Estado e cria um vínculo jurídico do mesmo com toda e qualquer pessoa que residir ou simplesmente estiver dentro do seu território. Uma terceira característica do Estado está nele ter uma população. Melhor dizendo, o Estado tem uma certa quantidade de pessoas que habitam dentro do seu território e, devido a isso, tem algum vínculo jurídico com o mesmo. Em outras palavras, a população está sujeita às leis do Estado. Uma quarta característica do Estado está nele ter um governo. Nesse sentido, o Estado exerce seu poder diante, e geralmente a partir, da sua população e dentro do seu território. Se considerarmos essa característica no Brasil, por exemplo, observa-se o exercício desse poder de maneira dividida, sendo eles o poder executivo, legislativo e judiciário. Uma quinta característica do Estado está nele ter soberania. O Estado se autodetermina pelo seu governo, não dependendo de outros Estados ou instituições externas. A soberania de um Estado também envolve a criação de leis próprias, autoadministração de acordo com as necessidades da sua população, exercício da justiça dentro do seu território para resolução de problemas, etc. No fim, listadas essas 5 características, pode-se dizer em linhas gerais que o Estado é aquele que tem um território, população, uma Constituição, um governo e é soberano, tendo o monopólio legítimo da força e da coerção. Com as caracterizações do Estado nos dando uma noção do que ele é, resta introduzir o assunto desse episódio, a justificação do Estado. Mas do que se trata esse problema filosófico? A justificação do Estado existe para que possamos ter uma boa razão para obedecê-lo. Ou seja, é preciso existir uma justificativa para termos o dever moral de obedecer o Estado. Se a gente olhar a questão de maneira inicial, ou até mesmo de maneira preguiçosa, podemos responder esse problema dizendo que se defende o Estado porque não há alternativa melhor, ou porque a existência do Estado nos beneficia, onde estamos melhor sob sua autoridade do que fora dela. Mas, quando paramos para pensar no problema da justificação do Estado, não é tão óbvio termos o dever moral de obedecê-lo. Por exemplo, os seres humanos, segundo Locke, são livres, iguais e independentes. Mas, fora os casos justificados de castigo, de punição, só é legítimo uma pessoa exercer autoridade sobre uma outra pessoa quando essa pessoa consentiu com isso. Assumindo essas considerações, o problema da justificação do Estado foca nessa conciliação entre a autonomia dos indivíduos com a autoridade do Estado.
E essa conciliação se dá por meio da obrigação política. Mas o que é obrigação política? A obrigação política é a obrigação universal de obedecer à lei simplesmente por ser uma lei, e não porque pensamos que exista qualquer justificativa moral independente. Justificamos o Estado porque é preciso mostrar para as pessoas que todos nós temos obrigações políticas. Isso significa, por exemplo, em relação ao Estado, que devo obedecer à lei do país, pagar os impostos, lutar, se chamada a isso, em defesa do Estado, ser patriota, como cantar o hino nacional e obedecer às leis de trânsito e por aí vai. Justificar o Estado, por meio do nosso dever moral de obedecê-lo, significa mostrar que existem obrigações políticas universais, e, repito, universais, de obediência às leis. Este universal, aliás, deve ser melhor entendido como a sua devida aplicação em todos os que estão presentes no seu território. Justificar o Estado, portanto, significa mostrar que as pessoas que se encontram no seu território são moralmente obrigadas a obedecer às suas leis. Temos uma noção do que seria o Estado e do que se trata o problema filosófico da justificação do Estado. E agora, que resposta dar ao problema da justificação do Estado? Esse problema filosófico já recebeu várias respostas, e, ainda que de maneira simplificada, eu vou apresentar aqui ao menos duas dessas justificações. Uma possível justificação do Estado está no que se pode chamar de voluntarismo. O voluntarismo, que é defendido pelo John Locke, é o exercício do poder político de uma pessoa ou organização sobre outra pessoa, ocorrendo isso na medida em que uma tenha concedido o exercício desse poder sobre a outra. Justificar o Estado, nesse sentido, leva a mostrar como cada indivíduo concedeu voluntariamente ao Estado a autoridade de exercer poder político sobre si próprio. O Estado que exerce poder sobre uma pessoa sem o seu consentimento, portanto, é ilegítimo, mesmo quando a sua vida é muito melhor dentro do Estado do que fora dele. A teoria do contrato social forneceria uma solução voluntarista ao referido problema da justificação. Pensa só, existe um momento no tempo onde os indivíduos consentiram na existência do Estado, ou estabeleceram um contrato com o Estado, firmaram um contrato entre eles para a criação do Estado e por aí vai. Ainda que de forma abstrata, a teoria do contrato social é uma solução para o problema da obrigação política, satisfazendo dois requisitos: o do universalismo, todas as pessoas têm de estar sujeitas à lei, e o do voluntarismo, as obrigações políticas só podem existir através de um consentimento. Só que a resposta voluntarista pode ser objetada por carecer de sustentação prática. Falta no mundo real um momento histórico que possa ser considerado fundador desse contrato social, assim como algum documento ou o seu próprio vestígio. Seguindo adiante, uma outra possível justificação do Estado está no que se pode chamar de acordo tácito. O acordo tácito alega que o recebimento ou usufruto silencioso de benefícios e proteção do Estado por uma pessoa implica no seu consentimento ao Estado de maneira tácita. O acordo tácito alega que o recebimento ou usufruto silencioso de benefícios e proteção do Estado por uma pessoa implica no seu consentimento ao Estado de maneira tácita. E isso basta para que fique obrigado perante o Estado. Ou seja, a residência ou trânsito de uma pessoa em um determinado lugar do Estado, seja de forma fixa ou temporária, como por exemplo uma viagem, leva ao usufruto dos benefícios ofertados por esse Estado. E o usufruto implica também uma obrigação com o Estado por meio do cumprimento de suas leis. Se o pacote de benefícios e obrigações desse Estado não lhe agrada, então é só sair do Estado, é só cair fora e buscar um outro lugar que lhe forneça o pacote de obrigações e benefícios desejado. Uma objeção ao acordo tácito, de acordo com David Hume,
está na residência não implicar diretamente no consentimento esperado. Ainda que sair do estado conte como desacordo a esse consentimento, é muito caro para grande parte das pessoas fazer essa mudança. Nesse sentido, muitos podem não gostar ou até mesmo discordar dos benefícios e proteção prestados pelo estado onde eles residem, mas ainda assim não sair dele por não terem condições financeiras para isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Franco Willis, mais uma vez, e sou licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, que é a UFAM, e sou o faz-tudo desse podcast. Sou o host, o editor, o roteirista, o pesquisador. Ainda assim, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Esclarecimento, dizendo mais uma vez, e nessa temporada nós vamos tratar de filosofia política, o que faz todo sentido dado as eleições ocorrerem nesse ano. Em relação às referências, a principal desse episódio é o capítulo 2 do livro Uma Introdução à Filosofia Política, de autoria do Jonathan Wolff. Aliás, caso queira saber todas as referências do episódio, só conferir o post desse episódio no site do podcast. Além disso, eu gostaria de agradecer as contribuições de Felipe Weise, Laira Maressa e Camila Russo. Aliás, caso deseje apoiar esse podcast, é só fazer uma assinatura mensal no valor de R$5 ou uma doação no valor que desejar ou puder pagar. Para mais informações, é só ir no site e ir lá na página de Financie. Por fim, não deixe de nos acompanhar. Você pode fazer isso seguindo o podcast no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast. Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Cashbox. Ou você pode também nos seguir nas redes sociais. No Facebook e Instagram é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. Isso é tudo por hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.